Olá pessoal, hoje nós daremos continuidade à nossa aula e à nossa disciplina de Química Farmacêutica e nós falaremos hoje sobre aspectos teóricos na ação dos fármacos. Então nós vamos fazer uma breve leitura aqui falando assim: considerando o modo de exercerem a ação biológica, os fármacos podem ser divididos em duas grandes classes: estruturalmente inespecífico e estruturalmente específico. Beleza. Então nós temos aqui essa divisão em específico e inespecífico. Fármaco estruturalmente inespecífico, o que diz? São aqueles em que a ação biológica não está diretamente ligada à estrutura química específica do fármaco, e sim às suas propriedades físico-químicas. Admite-se que os fármacos estruturalmente inespecíficos atuam por processo físico-químico pelas seguintes razões. Primeiro, o fármaco que não é específico, ele é inespecífico, ele vai atuar sobre essas razões. Atua em doses relativamente elevadas. Então, como o próprio nome já diz, ele não é específico para aquela patologia, ele vai atuar em doses elevadas, correto? Então, nós temos aí, para ele conseguir fazer esse efeito, ele vai ter que atuar em doses elevadas. Então, basicamente, é uma das razões. A outra, embora apresentem estruturas químicas muito variadas, sem nenhuma relação entre si, podem provocar reações biológicas semelhantes. Então, o outro fator, seria esse, Ele apresenta estruturas químicas variadas, pelo fato dele não ser específico, ele tem que ter essas variações na estrutura química, certo? E aí ele pode provocar reações biológicas semelhantes. Então, na verdade, a gente faz esse uso do inespecífico, porque ele provoca reações químicas semelhantes, mas, como a gente viu, ele tem essas estruturas químicas variadas. E, além disso, eu preciso também usar em doses elevadas. A outra razão, pequenas alterações em sua estrutura química não resultam em alterações acentuadas na ação biológica. Então, o outro fator, a outra razão seria isso também. A gente tem aí que pode haver essas alterações nas estruturas químicas, certo? Mas geralmente a gente não tem essas alterações acentuadas nessas ações biológicas, pelo fato dele ter essa diversificação, e ter essa diversidade, nós vamos ter essa alteração, mas ele não vai ter essa alteração tão acentuada. Tudo bem? E agora nós vamos entrar nos fármacos estruturalmente específicos. São aqueles cuja ação biológica decorre essencialmente de sua estrutura química tridimensional, que deve adaptar-se à estrutura química tridimensional dos receptores existentes no organismo, formando um complexo com eles. Então, gente, nós temos aqui, primeiro, são eficientes em concentrações menores do que os fármacos estruturalmente inespecíficos. Pelo fato dele ser específico, é claro que ele vai ter uma eficiência maior sem ter uma concentração elevada. Então, a gente consegue, em concentrações menores, ter uma eficiência nessa terapia, nesse tratamento, diferente do inespecífico. Claro, pelo fato dele ser específico, o próprio nome já sugere isso, ele tem essa capacidade de, em concentrações menores, ter o mesmo efeito do que o inespecífico, só que o inespecífico tem que ter em concentrações maiores e vai obter um resultado parecido. Também nós temos aqui, apresentam características estruturais em comum. Aí nós temos aqui estrutura fundamental dos grupos funcionais e orientação espacial, responsável pela ação biológica
análoga que produz. Então nós temos, gente, essa característica estrutural ela em comum, né? Ele apresenta essa característica estrutural em comum, certo? Que seria nesses grupos funcionais e a orientação espacial. Estou falando de quê? Estou falando da forma dessa molécula, né? Da forma tridimensional dessa molécula. Então a gente sabe que basicamente a forma está relacionada com a função. Então, se basicamente a gente muda a forma, a gente vai mudar também a função, certo? E como falou, é responsável pelas ações biológicas, que é análoga. Análogo é parecidas, certo? Então, nós temos aí esse segundo ponto, que seria essas características estruturais, tá? Essa forma aí tridimensional e os grupos funcionais da molécula. Pequenas alterações em sua estrutura química resultam em alterações significativas na atividade farmacológica, obtendo-se assim compostos que têm ação desde antagônica até análoga ao do fármaco matriz. Então nós podemos perceber que já no fármaco específico, se eu tiver uma pequena alteração, né, na sua estrutura química, ele vai mudar totalmente essa atividade farmacológica. Como a gente já observou, a forma está relacionada à sua função. Então, se você acaba tendo alteração, né, química, certo? Vai resultar numa alteração significativa nessa atividade farmacológica, porque essa alteração química, pelo fato dele ser específico, vai causar uma mudança muito grande, uma alteração muito grande, e podendo então, né, ter essa ação antagônica, quer dizer, uma ação contrária, ou até mesmo uma ação análoga, uma ação parecida. Então, nós temos que prestar atenção nesse sentido. Então, essas pequenas alterações elas podem causar a atividade ao contrário do que desejado, né, ou até parecida. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, está aqui, gente, essas duas classes e nós temos aí as razões de cada uma, correto? Vamos entrar agora nas propriedades físico-químicas e atividade biológica. Temos aqui parâmetro utilizado. A ideia de que a estrutura química dos fármacos pode ser correlacionada matematicamente com a resposta biológica que produzem é bastante antiga, né? Então aí a gente vê que é do século XIX, 1870, né? Então a gente tem aí essa ideia que a estrutura química do fármaco, né, ela está relacionada e a gente pode fazer isso matematicamente com uma resposta biológica, certo? Aí nós temos aqui em 1960, entretanto, não se havia feito nenhuma tentativa de estabelecer quantitativamente as relações entre estrutura química e atividade biológica, por considerar-se demasiadamente complexa esta área de conhecimento. Ultimamente, contudo, vários autores vêm tentando expressar as alterações entre a estrutura química e a atividade farmacológica, por meio de equações matemáticas, principalmente com o objetivo de planejar fármaco biologicamente mais específico e mais potente. Então, gente, isso aqui é para dizer, né, que já há muito tempo eles tentavam estar relacionando essas estruturas químicas com fórmulas matemáticas para que se conseguisse um potencial. E essa matemática, essas fórmulas matemáticas, ela vem justamente para tentar melhorar e planejar o fármaco para ter uma maior potência, né, e uma maior especificidade em determinada patologia. Então, esses cálculos vêm para ajudar a você elaborar um medicamento que tenha uma maior eficiência dentro do tratamento das patologias. Aí nós temos aqui, nessas equações, entram determinados parâmetros que representam as propriedades físico-químicas dos fármacos e sua correlação com a atividade farmacológica. Tais parâmetros, cujo número já ultrapassou 40, pode ser agrupado em 4 famílias. Então, nós temos aí famílias aí que são usadas dentro desses parâmetros, são a solubilidade, né, eletrônicos empíricos, eletrônicos semi-empíricos
e estéreis. Então, dentro desses parâmetros que são utilizados para poder medir, né, para conseguir você sintetizar um medicamento aí eficiente, são usados essas 4 famílias aí, né? Solubilidade, a gente sabe que é importantíssima, né? A gente sabe que os medicamentos eles têm que ser solúveis em alguma coisa. A gente tem as substâncias que são polares e apolares, e elas têm suas substâncias para dissolver, né? E precisa dessa solubilidade para que tenha eficiência aí no transporte desses medicamentos e que eles possam então ter essa atuação com eficiência, né? O parâmetro de solubilidade diz assim, médio grau de atração dos fármacos pelos lipídios e pelas regiões hidrofóbicas das macromoléculas, ou seja, interação entre regiões hidrofóbicas do fármaco e do receptor, né? Então, gente, o que a gente pode perceber é que, como a gente falou, então os medicamentos eles precisam ser solúveis em alguma coisa. E aqui a gente tem o exemplo dos lipídios, né? Os lipídios são substâncias apolares, eles não têm polos, né? E a gente sabe que muita coisa no nosso organismo eles têm essa afinidade por lipídio, né? Quando a gente vai falar de vitamina, a maioria das vitaminas são lipossolúveis, elas conseguem ser dissolvidas em lipídio. É o exemplo da A, da D, da K e da E. E as hidrossolúveis, né, seria a A e a B, certo? Então nós temos aí que a maioria das proteínas, a B e a C, na verdade, a hidrossolúvel. A A, a D, a E e a K são lipossolúveis, são dissolvidas em lipídio, certo? A B e a C são hidrossolúveis, mas a gente pode perceber que a maioria são lipossolúveis, são dissolvidas em lipídio. Né? Essa questão da propriedade que a gente falou de conseguir dissolver numa coisa que é apolar, que não tem polo, certo? Aí nós temos aqui mais na frente, diz assim, atividade anestésica local de alguns ésteres estão diretamente relacionados com a sua lipossolubilidade. Atividades biológicas de vários grupos de compostos podem ser correlacionadas com os seus coeficientes de participação em solventes polares e apolares. Como a gente falou, existem substâncias que são apolares, que são dissolvidas em lipídio, e existem substâncias polares que são dissolvidas em, por exemplo, água, né? Que tem essa polaridade. Nós temos aqui a continuidade. A correlação melhor foi encontrada com o coeficiente de participação do óleo gás, medindo a concentração, né, alveolar mínima de vários anestésicos gerais necessários para produzir um efeito anestésico padrão. Eger e colaboradores verificam que os anestésicos com alta lipossolubilidade são eficientes com concentrações alveolares baixas. Certos grupos químicos caracterizam-se pela polaridade de conferir hidrossolubilidade. As moléculas que fazem parte entre tais grupos chamados de hidrofílicos, lipofóbicos ou polares podem ser citadas na ordem decrescente eficiente os seguintes. Então nós temos aí, gente, esses grupos, né? Existe essa correlação desse coeficiente da participação e nós vemos aí então que é importantíssimo a questão da solubilidade, né? Desse princípio ativo ser solúvel em alguma coisa, porque é através dos solventes que a gente tem no corpo que a gente consegue transportar esses elementos químicos, né? Esse princípio ativo, para distribuir por todo o nosso corpo, né? Por todos os nossos tecidos e pelas células, né? Que é o alvo desse fármaco. Então a gente precisa dessa solubilidade. Por isso que então a gente tem, por exemplo, uma grande quantidade de água no corpo. Como ela é considerada o solvente universal, em média aí 70% na massa do corpo de um adulto é de água. E a água vai participar das funções estruturais, das funções químicas, certo?
Então, toda interação química, toda reação química só acontece em meio a aquoso. Então, a água é fundamental porque ela vai estar relacionada nessa questão, né, da dissorção dessas substâncias. E ela precisa estar presente em grande quantidade na nossa espécie, na espécie do ser humano, certo? Então, nós temos aí esses parâmetros que são fundamentais para isso, e a gente tem alguns exemplos aqui de substâncias, correto? Nós não vamos nos atentar nisso, nós vamos aqui mais para frente, certo? Nós vamos ver aqui os parâmetros eletrônicos empíricos. Devido à natureza parcialmente lipídica das membranas biológicas, a passagem dos fármacos através das mesmas é facilitada quando apresentam lipossolubilidade alta. Esta passagem é influenciada pelo pH do meio, pelo grau de dissociação ácida do fármaco. Geralmente, os fármacos são ácidos fracos ou bases fracas. O grau de dissociação ácida, né, do fármaco é o valor do pH em que o fármaco encontra-se, 50% na sua forma ionizada e 50% na sua forma não ionizada. É um valor calculado a partir das equações de Henderson, certo? O ácido fraco, né, em pH alto e bases fracas tem pH baixo. A atividade biológica de determinados ácido e base está diretamente relacionada com o seu grau de ionização, enquanto alguns agem na forma molecular, fenóis, ácidos e carboxílicos, outros fazem da forma ionizada, os sais de amônia, por exemplo, né, quaternário. Então, gente, a gente pode ver que esses parâmetros eletrônicos empíricos eles vão estar relacionados aí na nossa membrana biológica, né, na nossa membrana plasmática. Então, nas nossas células, a gente tem as membranas. Em cada célula você tem uma membrana. E essa membrana a gente já sabe da constituição. Ela é fosfolipídica, né? Então, ela tem lipídio na sua constituição. Certo? E a partir daqui a gente vê a passagem do fármaco através da membrana das mesmas facilita quando apresenta lipossolubilidade. Então, se a membrana é lipídica e esse fármaco tem essa lipossolubilidade, então vai aumentar, vai facilitar com que esse fármaco consiga atravessar a membrana dessa célula, correto? Se ele consegue ser dissolvido em lipídio e a nossa membrana ela é rica em lipídio, então a gente consegue ter uma concentração alta na dissociação, né? E aí a gente consegue fazer com que esse fármaco consiga atravessar essa membrana lipídica facilmente, certo? E essa passagem também é influenciada pelo meio pH, né? pH, para quem ainda não sabe, potencial hidrogeniônico. O pH, gente, ele vai determinar aí se a gente tem uma substância ácida, básica ou neutra, né? Ou pode ser ácido, alcalino ou básico ou neutro, certo? Então ele vai uma tabelinha de 1 a 14, onde 7 é o neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é neutro ou alcalino, né? Neutro não, é básico ou alcalino. Então nós temos essa tabelinha para definir isso. Então aqui, gente, a gente vai ter, né, essa passagem ela é influenciada pelo pH. Então o pH também da estrutura vai também influenciar nessa passagem do fármaco para que consiga adentrar as células e consiga então ter essa eficiência no que se diz respeito a transportar esse princípio ativo. Então a gente vê que tem uma importância grande. Então até isso tem que ser estudado, né? Então não adianta nada você ter um fármaco onde ele não tem essa capacidade de ser dissolvido, né, pelas estruturas aí do corpo, né, dos tecidos, das células, para poder ter essa eficiência. Então tem que ser estudada essa parte dessa dissorção dessas substâncias, né? E tendo afinidade então numa substância lipossolúvel, isso é muito eficiente nesse processo de transporte. Então tem que ter
essa ideia, esse estudo sobre as substâncias serem dissolvidas, né, em substâncias polares ou substâncias apolares, porque no final de tudo vai ter essa importância nessa interação, certo? Aí aqui fala, né, a membrana da célula é fosfolipídica, eletricamente carregada, o que atrai ou os repele os íons, né? Outra coisa que a gente tem que entender o que são íons, né? Íons basicamente são cargas. Então, basicamente as células do nosso corpo têm, né, esses íons, essas cargas, né, que basicamente vai estar a nível atômico, né? Mas isso, os átomos constituem as moléculas e vão constituir as células. Então, os íons são importantíssimos nesse sentido, né? Que tipo de carga a gente vai ter nessa membrana celular. A hidratação dos íons, né, aumenta os seus volumes, dificultando a difusão deste através dos poros e transportes ativos, né? Então, a hidratação, nesse caso dos íons, que é eu adicionar água, né, aumenta os volumes e dificultando a difusão. Se a gente tem uma substância que é lipossolúvel, que ela tem essa capacidade de ser dissolvida em lipídio, se aumenta os níveis de água, é claro que a água é diferente de lipídio, né? A água é polar, o lipídio é apolar. Então é claro que eu vou dificultar, né? E vou aumentar esse volume aí de passagem, né? Na verdade, vai diminuir esse volume de passagem, né? Vai dificultar essa difusão. O que é difusão? É sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, dentro do nosso corpo, o transporte entre as células basicamente funciona assim. Quando não tem os vasos interagindo, certo? Você vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso é de célula para célula, certo? Então, se eu aumento essa hidratação, quando vai acontecer a difusão, isso acaba dificultando esse processo que é tão importante, porque existem certas regiões que não têm os vasos para nutrir, e eu preciso desse processo de difusão, né, para que possa passar as substâncias de uma célula para outra através dos seus poros, né? São os poros que vão atuar nesse sentido. Uma célula vai conseguir transportar outra substância por outra célula através desses poros, certo? E esses poros, então, vão trazer essas substâncias que vão entrar e vão sair dessas células. Parâmetros eletrônicos semi-empíricos, né? Relaciona-se com elétrons, né? Π, visto que os mesmos, por serem deslocados, condicionam a maioria das propriedades fisicoquímicas das moléculas, tá? Então, nós temos esse parâmetro eletrônico semi-empírico, que seria semi-empírico, conhecimento empírico, gente, conhecimento que não é um conhecimento científico, né? E aqui é semi-empírico, ele está entre um conhecimento científico e um conhecimento que não é científico. Aí nós temos aqui, parâmetros estéricos, representam forma do tamanho do substituinte introduzido na molécula composto matriz, certo? Então nós vemos aqui que esses parâmetros estéricos vão representar essa forma, né, o tamanho e do substituinte, da substância que vai substituir, introduzido nessa molécula, né, do composto matriz, né, dessa molécula aí que vai dar origem, né, às outras. Então nós temos que ter essa ideia desses parâmetros eletrônicos também, né? Eles vão ser relacionados com os elétrons, né? Os elétrons a gente já viu que é importantíssimo, né? Os elétrons são íons, são cargas negativas, e a gente tem os prótons também, que é a carga contrária. Então nós vemos que os íons vão interagir, além do pH, a gente tem a questão dos íons e tem a questão também da quantidade de água que vai, de fato, interferir, né, se for uma substância que é lipossolúvel, a água vai interferir. Se for hidrossolúvel, ela vai ajudar. Então, nós temos que estar atento a todos esses parâmetros, né? A água, o pH e os próprios íons, né? Se são cargas, então, positivas ou cargas negativas, que eles vão estar
atuando diretamente nesse processo de distribuição de substâncias, certo? Então, essas propriedades físico-químicas, elas vão ser importantíssimas nesse processo de uso de fármaco. Galera, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.